Como faço para aprender russo rápido? Você consegue me ensinar a falar em 3 meses? Essas e muitas outras perguntas do tipo eu recebo sempre. E toda vez que eu fico digitando a minha resposta, que não é simples, não é um número, uma duração exata que vou mandar para todo mundo, eu fico pensando que eu preciso fazer um conteúdo, fazer um vídeo explicando isso e principalmente contando para vocês como fazer para aprender russo em 3 meses. E não estou zoando, tá? Vou falar de estratégia de verdade. Vamos lá! Привет, друзья! Meu nome é Elisa, sou russa da Sibéria, sou linguista poliglota e professora de russo. Neste canal eu conto para vocês sobre a cultura russa e o idioma russo e hoje nós vamos falar como fazer para aprender russo em apenas 3 meses. Mas antes, como sempre, vocês já sabem, gostaria de convidar vocês a se inscrever no meu canal, ligar o sininho para não perder os próximos vídeos. E se você gostar desse conteúdo, me deixar um like. E não esqueçam que hoje em dia vocês podem me agradecer pelo conteúdo que eu faço com muito amor para vocês, clicando no botão valeu que fica no mesmo painel do like. Agora vamos! Para responder a essa pergunta, a gente precisa definir o que é aprender. Por exemplo, eu falo inglês faz 14 anos e eu sinto que estou ainda aprendendo. Falo inglês faz 8 anos e também continuo aprendendo. Então, o que é aprender para você? Pode ser se comunicar nas situações básicas, pode ser falar fluente como se fosse nativo, pode ser alguma outra coisa, sei lá. Enfim, quando falamos de um aprendizado de um idioma, costumam usar o sistema dos níveis. Existem sistemas feitos por pesquisadores na área que padronizam o aprendizado para poder avaliar com mais facilidade o nível da pessoa, para definir com qual nível você pode entrar na faculdade, etc, etc. Existe o tal de quadro comum europeu de referência para as línguas, que usa 6 níveis. 6 níveis de proficiência em um idioma estrangeiro. Os russos usam um sistema parecido que corresponde, de certa forma, a esse quadro. Por exemplo, A1 seria um nível elementar. A pessoa possui um vocabulário de 800, 900 palavras, pode operar com facilidade umas determinadas construções, tem uma ideia geral de como funcionam as declinações, fala mais ou menos com facilidade, usa mais ou menos com facilidade as declinações em forma singular e pode se comunicar em umas situações pragmáticas, tipo na loja, na farmácia, na rua. Tem o nível A2, que é o nível básico. A pessoa possui um vocabulário de 1.300 palavras, mais situações, mais vocabulário, mais gramática e por aí vai. O nível B1 intermediário, B2 intermediário avançado, C1 avançado e C2 mestria no idioma. A pessoa possui um vocabulário de 20.000 palavras, mais ou menos, das quais 8.000 fazem parte do vocabulário ativo e, de modo geral, a pessoa se comunica que nem o nativo. O tempo para alcançar cada desses níveis é calculado em horas acadêmicas, que na Rússia, por exemplo, é uma aula de 45 minutos. Eu converti essas horas acadêmicas nas horas normais e mesmo que você esteja aprendendo russo sozinho, desde que seja mais ou menos sistematizado, desde que siga mais ou menos uma ordem, não precisa ser uma ordem exata, porque não tem uma ordem determinada, mas mais ou menos a dificuldade crescente, desde que toque em todos os assuntos necessários que a pessoa precisa saber em tal nível, a gente pode falar das mesmas horas de estudo que você precisa para alcançar um tal nível. Então, o que é aprender para você? Ter um conhecimento geral, poder se virar de qualquer maneira em umas situações basiquinhas, ou seja, atingir o nível A1, ou se sentir mais livre, ter um nível intermediário, tipo B1, um nível que não é super avançado, mas é um nível que, por exemplo, é exigido pelas universidades para um estrangeiro entrar numa universidade russa. Ou aprender para você é falar que nem um nativo, ou seja, ter um nível C2. Então vamos começar pelas pessoas que estariam satisfeitas
com o nível A1, né? Então, por exemplo, se aprender para você é ter esse nível elementar, basiquinho, ter algum sistema, poder se virar o nível A1. Para chegar nesse nível em russo, você precisa de 120 horas acadêmicas. Sem contar um tempo que você precisa para revisar, fazer a lição, etc. 120 horas acadêmicas. 120 horas acadêmicas convertidas em horas normais são 90 horas. Então, se você não se esforça, não faz lição, não faz nada e faz, por exemplo, 1 hora de aula por semana, para chegar no nível A1, você vai precisar de 1 ano e 7 meses. Mas isso também depende muito da dificuldade ou facilidade pessoal. Mas, de forma mais pragmática, generalizada, 1 ano e 7 meses. Então, consequentemente, se você fizer 2 horas por semana, você vai levar pouco mais de 9 meses. Se você fizer 2 sessões de estudo de 90 minutos, de 1h30 por semana, você vai levar 7 meses. Ou seja, por exemplo, né, se você se esforçar muito, estiver disposto para investir seu tempo e dinheiro para fazer a aula com um professor maravilhoso, se você fizer lição, etc., estiver motivado, em 6 meses até você pode chegar no nível A1. Então, para atingir o mesmo nível, o nível elementar, em 3 meses, você vai precisar fazer 4 aulas de 1h30 por semana, ou 6 aulas de 1 hora por semana. Então, em teoria, você faz aula 6 dias por semana e em 3 meses você alcança o nível A1. É possível? Sim. Se você tem recursos, uma estrutura, tempo livre, motivação, disciplina para fazer isso, você pode. Você contrata um professor, faz 6 aulas por semana de 1 hora e em 3 meses você está no nível A1. Mas nem todo mundo tem essas possibilidades, né? De ficar estudando por 1 hora todo dia, de uma forma organizada, com um professor legal. Nem todo mundo tem esse tempo e recursos financeiros, por exemplo. Agora, suponhamos que aprender para você chegar no nível intermediário, B1. O nível exige 460 horas acadêmicas, do zero, né? Ou traduzindo as horas normais, mais ou menos 345 horas. Então, como inserir essas horas em 3 meses, que todo mundo quer? Estudando 4 horas por dia. 4 horas por dia, todo santo dia, por 3 meses, e você está no nível B1, no nível intermediário. É possível? É. Todo mundo pode fazer isso? Com certeza não. Quem tem 4 horas por dia para ficar estudando? Talvez alguém muito jovem, que ama russo, tem uma super motivação, tem recursos, tem disciplina. É possível. Não vou nem calcular quantas horas por dia você precisa estudar para chegar na mestria de russo em 6 meses, porque talvez nem tenha tantas horas num dia. Agora que a gente entendeu como aprender, chegar a um certo nível em 3 meses, vamos abordar isso de um lado um pouco diferente. Suponhamos que você está disposto para sentar para estudar russo de uma forma organizada, sistematizada, por 3 horas por semana. Tá? Você separa, seja 3 dias de 1 hora a cada dia, ou não sei, alguns dias de 45 minutos ou 6 dias de 30 minutos. E vamos ver em quanto tempo você consegue chegar em cada nível, baseado nessa frequência, né? 3 aulas de 1 hora ou 6 aulas de 30 minutos, por exemplo, por semana. Para chegar no nível A1, você vai precisar de 7 meses. Para chegar no nível básico, A2, 1 ano e 4 meses. Para chegar no nível intermediário, com essa frequência, 2 anos e 5 meses. Para chegar no nível intermediário avançado, B2, 3 anos e 4 meses. Para chegar no nível avançado, C1, 4 anos e 6 meses. Para chegar ao nível super proficiente, a mestria, o nível C2, 5 anos e 9 meses. Eu vou deixar o nível e o número de horas que você precisa para chegar nele na descrição do vídeo. Agora, esse número, né, de ficar 6 anos, por 6 anos estudando russo por 1 hora, 3 vezes por semana, pode parecer assustador. Mas pensa bem, você deve ter levado
o mesmo número de horas para chegar no nível de um idioma que você já está falando. Sei lá, francês, italiano, inglês. Às vezes um pouco menos, porque são as línguas mais parecidas com o português. Toda vez que eu falo disso, muitas pessoas chegam e falam: ah, mas as crianças russas aprendem russo sem fazer a aula. Esse argumento tem tantos defeitos que precisa de um vídeo à parte. E não que esteja contra o método imersivo, muito pelo contrário. Eu adoro usar imersão nas minhas aulas. Mas tem uma coisa interessante. Outro dia eu vi uma mocinha russa postando uma redação que ela fez na primeira série da escola, ou seja, com 6, 7 anos, sobre quem ela quer ser quando crescer. Então eu olhei essa carta que ela postou no Stories de uma menina que tinha falado russo por 7 anos, né? Que foi criada na Rússia, com os pais russos, e com 7 anos, depois de 7 anos de estudo, ela escreveu essa redação. Sabe que eu vi? Que essa carta, essa gramática, é a mesma gramática, o mesmo nível de estrutura gramatical, de vocabulário que um aluno meu vai usar depois de 6 meses e 1 ano de estudo. Então a gente está comparando uma menina que ficou imergida na cultura por 7 anos e escreveu essa redação e um adulto que nunca teve interação com isso, está estudando por 6 meses ou um pouquinho mais talvez e escreve a mesma carta. Então o que é mais rápido? E isso, se a gente analisar bem, acontece muito com outras habilidades. As crianças ficam aprendendo, aperfeiçoando as habilidades delas por anos. As mamães ficam levando para a escolinha de música, de natação, de não sei o quê, por anos. E a criança que não toma normalmente as próprias decisões fica fazendo isso por anos sem calcular quanto tempo ela levou para aprender a nadar nesse nível, ou tocar piano nesse nível, ou falar um idioma nesse nível. E o adulto, quando começa a fazer coisa nova, fica super ansioso. Nossa, já faz 4 semanas que estou fazendo aula de natação e ainda não aprendi. A gente é muito impaciente. Esses números que eu mencionei para cada nível podem variar dependendo da sua dedicação, motivação, idade, facilidade pessoal, de se você está na Rússia ou não, de se você está estudando sistematizado ou não. Então, em teoria, se você está super motivado, tem uma facilidade, tem muito tempo livre, muita disciplina, está morando na Rússia e tem amigos para ficar praticando todo dia, em teoria você pode chegar à mestria em 3 anos ou menos, em vez de 6. E confie em mim, às vezes sem vontade, sem motivação, a pessoa fica morando num país e não aprende nada. E eu digo com 0 orgulho que eu morei na Finlândia por 6 meses e não aprendi nada de finlandês. Porque não tinha interesse, porque não estava curtindo muito, porque todo mundo no meu círculo falava inglês. Então, mesmo eu sendo linguista, em 6 meses de vida na Finlândia, eu aprendi tipo 3 palavras. Enfim, eu vou deixar na descrição o nível, o número de horas. E lembrem-se que isso é apenas uma referência. Às vezes você quer ficar aprendendo aos poucos, não seguir nenhum currículo, só curtir o processo, aprender uma coisinha, outra coisinha, e está tudo bem. Assim, super funciona também é válido. Eu apenas usei esse framework, né, esse esquema, para mostrar para vocês mais ou menos uma estimativa de quanto tempo você precisa para chegar em tal nível ou como chegar em tal nível em 3 meses, que todo mundo quer. Dito isso, eu sugiro que quando você fala dos idiomas estrangeiros, ao invés de usar o verbo aprender, que é um verbo muito radical, terminativo, usar uma fórmula de aprender a falar. Aprender a falar obriga a menos coisas e lhe dá mais liberdade para ir no seu próprio ritmo e não ficar usando uma terminologia chata de um quadro qualquer. Então me conta aí sobre a sua experiência do aprendizado, se você está começando, se você já está bem e se você já tem um certo nível, quanto tempo você levou para chegar nele, o que aprender para você. Compartilhe a sua experiência nos comentários. E por hoje é só. Muito obrigada pela atenção. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de se inscrever no meu canal. Se você gostou, ligue o sininho para não perder os próximos vídeos e deixe o like se você curtiu esse conteúdo, se eu esclareci algumas coisas para você. Também hoje em dia você pode me agradecer clicando no botão valeu que fica no painel do like. Muito obrigada.
Spasiba, пока-пока!